alimentar um mundo em constante mudança. Esse é um dos grandes desafios da humanidade. Não se trata apenas de produzir mais alimentos. É preciso garantir que esse abastecimento seja suficiente, eficiente e acessível para todos. Cerca de 670 milhões de pessoas ainda enfrentam a fome no mundo e mais de 2 bilhões vivem em algum nível de insegurança alimentar. Isso representa 28% da população global. A maioria delas vive em países da África e da Ásia. São nesses países, nessas nações, onde você tem a maior dependência de alimentos. Portanto, será obrigatório que esses países se desenvolvam também e passem a ter um agronegócio viável e sustentável. Nesse sentido, quem aprendeu a fazer isso no mundo foi o Brasil. Então, o país tem 3 contribuições sagradas: volume de alimentos, de energia, temos aí muitos terroirs, muita gastronomia, muitos produtos de muito sabor em todo o território brasileiro para mostrarmos ao mundo. Temos uma produção de alimentos com saúde desde a originação e, sem dúvida, o Brasil significa a segurança do desenvolvimento de nações na faixa tropical do mundo. Parte da resposta para o combate à fome está na redução do desperdício. Segundo estimativas da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 13% dos alimentos se perdem entre a colheita e o varejo. Outros 19% são descartados durante o consumo, em casas, restaurantes e supermercados. Na prática, quase 1/3 de tudo que é produzido no mundo não chega a ser consumido. A maior parte desse desperdício está concentrada no consumidor e principalmente pela falta de conhecimento em relação ao que está se consumindo. Eu me lembro das minhas aulas aqui na graduação em que claramente nós avaliávamos as características do produto que às vezes tinham uma parte danificada e que eram exatamente as mesmas características de todos os outros produtos. E o nosso consumidor acaba por não comprar um vegetal, uma hortaliça. E aí é um papel da cadeia como um todo, promover um pouco desse conhecimento, dessa conscientização. Mas eu acho que também existem oportunidades de reutilização e reaproveitamento de produtos. Existem algumas redes, por exemplo, de hortifrutis, que estão na ponta, varejo para o consumidor, que elas têm alguns níveis de comercialização dos produtos de acordo com a característica daquele produto. Como assim? Eles chegam como produto in natura, depois de um tempo que eles começam a passar ali de um processo de maturação e que talvez o consumidor não se interesse tanto mais, eles vão passar por um microprocessamento, vão ser picados, disponibilizados ali em algumas embalagens e se por acaso avançar um pouquinho mais, você pode transformar eles em sucos, bebidas ou outros materiais processados. Enquanto isso, a população global continua crescendo. Hoje o planeta tem cerca de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas e nas próximas décadas esse número deve ultrapassar os 9 bilhões, ampliando a demanda por alimentos e aumentando a pressão sobre os sistemas produtivos. Se a gente desgastar o que nós temos de mais precioso no Brasil para a produção de alimentos, então que a gente vai continuar sendo esse player. Então sim, a gente tem que cuidar do nosso ambiente, cuidar da biodiversidade e também olhar para a poluição. E o agro tem dado esses passos, um pouco mais lento em alguns setores, um pouco mais avançado em outros, olhando realmente para uma agricultura de baixo carbono, olhar para a ecologia da paisagem, realmente com sistemas integrados, diminuição de aporte de químicos e aumento de uso de bioinsumos. Então, tudo isso hoje está em jogo para que realmente a agricultura do futuro seja a agricultura do Brasil. Não dá para pensar no verde se você estiver no vermelho, mas também tem um complemento. Se você não pensar no verde, você fica no vermelho.
Mesmo com o avanço da tecnologia, o campo segue com muitos desafios. O produtor lida com cenários de instabilidade, que vão desde conflitos geopolíticos, que afetam rotas comerciais e o custo de produção, até eventos climáticos extremos, como secas e chuvas irregulares. Diante disso, é preciso se adaptar. E é no solo que parte dessas soluções se constrói. Se a gente melhora a condição do solo com uma biota mais rica, a gente consegue ter uma melhor absorção de água da chuva. Tendo uma melhor absorção de água da chuva, a gente consegue melhorar a nosso reservatório de água, que abastece a cidade. Melhorando a questão da biota do solo, também entendemos a biota do animal. E essa biota, ela também impacta no caso da emissão de metano na atmosfera. Então a gente tem que pensar dessa forma no sustentável. Nós temos conseguido controlar bastante a erosão, porque o solo não é revolvido. Quando há muitas chuvas, que aqui chega a dar mais de 100 milímetros por dia, a água mesmo escorrendo, ela não leva solo para os mananciais de água, porque ela não foi mexida. E outra coisa, essa parte superficial, que deve ter alguns mil anos, ela é toda perfurada de raízes e de bichinhos que vivem naquele ambiente superficial, e nós preservamos esse ambiente. Na prática, nós temos conseguido ter, sem adubação, uma lotação média superior às propriedades vizinhas que usam o sistema tradicional. Essas boas práticas contribuem ou para a redução de emissões de gases de efeito estufa ou para o sequestro de carbono no solo ou no componente florestal. Portanto, nós temos aí, pela adoção das boas práticas, pela adoção da melhor genética, pela integração de um conjunto de soluções tecnológicas, nós podemos então trabalhar sistemas cujo balanço de carbono é mais favorável comparativamente a outros sistemas que não adotam na plenitude essas boas práticas e essas tecnologias. E é a partir desse olhar que ganham força novas formas de produzir no campo. Práticas que buscam mais equilíbrio entre produção e meio ambiente. O solo é o ativo mais importante. Um sistema vivo, dinâmico, onde diferentes organismos interagem e contribuem para uma produção de alimentos mais eficiente. A agricultura regenerativa está evitando você de perder no futuro. E isso a gente já percebe de uma fazenda que aplica a prática para uma vizinha que não aplica. O jeito, talvez, de engajar o vizinho que não aplica é quando ele vê um veranico e vê que o milho do outro vizinho germinou, não perdeu produtividade e ele perdeu 40%, 50% da lavoura. A agricultura regenerativa fala também sobre resgatar uma inteligência natural. Cada planta que a gente colocar ali, seja no mix de cobertura, uma cultura de entrelinhas, ela vai ter uma função. A raiz dela desempenha uma função diferente, né? Umas para penetrar e descompactar o solo, outras para fixar o nitrogênio, no caso das leguminosas, outra para ciclar o potássio. Então, tem muita inteligência natural e eu acho que a gente saber colocar tudo isso a favor de maiores produtividades, onde a gente tem espaço para melhorar, ou de resiliência, de manter as produtividades já altíssimas que algumas fazendas já alcançam. Somos 5 biomas, diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Lá fora, plantio direto, ninguém sabe o que é. Quando você fala de bioinsumos, muito menos. Quando você fala de sistemas integrados, então nós estamos falando grego. Então, olha os exemplos que nós temos aqui no Brasil e que nós podemos realmente valorizar nossos produtos por isso. Então, quando houve aquela barreira climática pela Europa, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trazer o que nós fazemos, mostrar realmente o que nós fazemos. E de forma uníssona, isso que a comunicação está barrando em algum lugar. Isso é uma discussão assim, que a gente tem tido muito frequentemente. O impacto desse modelo se reflete na escala de produção. O Brasil é um dos principais exemplos disso e hoje contribui para alimentar quase 1 bilhão de pessoas no mundo. Com o agro versátil, o país se destaca entre os principais exportadores de soja, milho, carnes, algodão, café, suco de laranja e açúcar. Uma produção que segue em expansão, safra após safra. Temos um ambiente que vai ser cada vez mais desafiador à frente, onde nós precisamos, o mais breve possível, de gestão
de análise, entender o que está acontecendo nos mercados para melhor tomada de decisão. Tanto do ponto de vista de evitar riscos, né, e prejuízos para o negócio, para o agricultor, para as empresas, quanto de aproveitar as oportunidades que tem aí. É estranho falar isso, né, mas nós estamos passando por um processo de desglobalização, talvez, onde os países que antes focavam muito em exportar relações comerciais estão cada vez mais olhando para si mesmos e para a minha autossuficiência e deixando de participar mais ativamente do comércio global. Isso porque está ficando cada vez mais claro que esses conflitos têm trazido riscos, né, para as economias, para os negócios, e talvez se proteger seja o melhor caminho. Ou seja, nós precisamos repensar muita coisa e talvez esse seja um grande desafio também. O Brasil ainda tem espaço para ampliar a produção sem avançar sobre novas áreas. São dezenas de milhões de hectares de pastagens degradadas que podem ser recuperadas e convertidas em áreas produtivas. Essa transformação está no centro do plano ABC+, coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A meta é produzir mais com menos recursos e menor impacto ambiental. O que a Embrapa mostra é que nós temos 63% do território ainda com vegetação nativa, do tempo de Adão e Eva. 2/3 dos brasileiros são preservados. Agora, o mais importante é que nós temos 40 milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil. 40 milhões de hectares. Para ter uma ideia, nós temos hoje 80 milhões de hectares com grãos. 40 milhões de hectares plantar, mais 50% da área com grãos, por exemplo. Mas essa área degradada, você pode fazer pastagem, pode fazer floresta, plantar floresta, eucalipto, pinheiro, etc. Fazer agricultura, qualquer tipo de agricultura, inclusive energética, cana ou milho para fazer etanol. Então a ideia é ampliar a área plantada sem precisar se matar nada. Ou seja, manter todo esse grande programa que temos hoje ainda com vegetação nativa intacto. As estimativas do mundo apontam para 2031, 2032, o Brasil tendo uma área agrícola superior à dos Estados Unidos. Então, o Brasil no planeta Terra, a médio prazo, é o único país que pode crescer de tamanho, não apenas na área, mas com os modelos agroambientais, como por exemplo a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Fico aqui imaginando o Brasil uma verdadeira multinacional de gestão tecnológica agrotropical no planeta Terra e com muita oportunidade para produtoras e produtores, inclusive a juventude produtora e produtor, que eu vejo que estarão convocados para fazer no mundo aquilo que aprendemos a fazer aqui. No próximo episódio, você vai ver. Uma solução simples pode transformar realidades. O sisteminha desenvolvido pela Embrapa integra a produção de peixes, hortaliças, frutas e pequenos animais em um mesmo espaço. Um modelo acessível que nasceu para combater a fome e hoje ganha escala como uma alternativa real para a segurança alimentar em diversas regiões do mundo. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. A gente alimenta um futuro melhor. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. Infinity. SLC Agrícola. Embrapa.